todo entendimento, que encha seu coração, sua alma, e que você saia daqui melhor. A minha oração é que ninguém volte como veio, que ninguém retorne como chegou, mas que cada um possa sair daqui melhor. O propósito da igreja não é apenas levar almas para o céu, mas também fazer homens e mulheres melhores para a terra. A terra carece muito de gente boa. E a minha oração é que você se torne um homem melhor. Não melhor do que os outros, mas um homem melhor para os outros. Que você se torne uma mulher melhor. Não melhor do que ninguém, mas melhor para os outros. Que a sua família seja uma família melhor. E como que o mundo precisa? De homens, de mulheres, de famílias melhores. O mundo carece de referências para se orientar, para se nortear, para se inspirar. E que você seja esse homem. Que você seja essa mulher. E que você caminhe sobre a terra com a postura dos nobres. Nobreza no espírito. Como homem, como mulher de Deus. Eu vou falar com você nesta manhã sobre o trono e o altar. Dois conceitos que, se bem compreendidos, podem mudar sua vida de um modo absolutamente radical. Você vai abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 4. O livro de Gênesis, no capítulo de número 4, nós vamos ler acerca de dois personagens emblemáticos na história da humanidade, Caim e Abel. O texto sagrado diz que Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor, eu tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim, nem sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não é certo que será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta e cumpre a você dominá-lo. Amém? Palavra do Senhor. Vamos falar sobre esses dois conceitos. O conceito do trono e o conceito do altar. Entenda uma coisa. Você lida com a vida
a partir do conceito que você faz das coisas. Nós nos relacionamos com o mundo, com as pessoas e até com o próprio Deus, a partir do conceito que fazemos destes elementos. Se você tiver um conceito errado acerca de uma pessoa, você jamais vai conseguir se relacionar bem com ela. Se você tiver um conceito errado acerca de qualquer coisa, você vai ter dificuldade de relacionar-se de modo acertado. Houve um tempo que eu tinha um conceito muito negativo acerca dos Estados Unidos da América. E por esta razão, eu nem a língua inglesa queria estudar, não quis aprender. Porque na minha adolescência eu abracei o comunismo, me tornei um militante. E aquela birra contra o capitalismo, que é um conceito equivocado, me levou a ter uma relação completamente equivocada com os Estados Unidos da América. Eu não gostava do inglês, eu não gostava do americano, eu não gostava do capitalismo, por causa de conceitos. Mas um dia, eu tive um encontro com Jesus. E os conceitos começaram a ser mudados. E por ironia do destino, eu fui trabalhar numa multinacional americana. E lá disseram para mim, se você não falar inglês, você não tem como crescer aqui dentro. Mas o meu conceito já havia mudado por causa da minha experiência da conversão. Porque quando a conversão é genuína, o homem é transformado em sua essência, a partir dos conceitos que são revisitados e reconstruídos. E todos aqueles conceitos tortos sobre a vida, sobre Deus, sobre as nações, começaram a ser mudados. E ali então eu passei a estudar inglês, porque agora eu tinha um plano de carreira, precisava falar inglês, e aprendi inglês. E daqui a pouco os anos passaram, e um dia eu me converti lá em 1844. E na minha conversão o Senhor falou para mim, você vai pregar o Evangelho no coração dos Estados Unidos. E eu pensei assim, mas nem falar inglês eu falo, como que é isto? As palavras do Senhor, palavras proféticas que saem da boca profética, irmão, pode passar o tempo que for, elas vão se cumprir. Um belo dia eu estava indo pregar no Missouri, e ali então o pastor veio me buscar no aeroporto em St. Louis, e ali então ele me recebeu com muito carinho e disse, bem-vindo ao coração dos Estados Unidos. Mais de 20 anos haviam passado, e o Espírito Santo me lembrou, eu te disse que eu te traria para pregar no coração dessa nação. Eu não sei se você sabe, mas o nome lá do estado, né, do Missouri é The Heartland. Aqui é The Garden State. Lá é The Heartland. E eu estava no coração do país e a palavra profética se cumprindo. Quando o conceito muda, a cabeça muda, o mundo muda. E nós estamos aqui hoje para revisitar conceitos, repensar, rebobinar algumas coisas, e o mais importante dos conceitos que você precisa entender é acerca destes dois, o trono e o altar. O trono e o altar. Compreender bem isto, assimilar bem isto, e fazer as devidas aplicações, pode mudar a sua vida de um modo radical. Nós acabamos de ler no texto o primeiro registro que nos apresenta o conceito do altar. O primeiro registro bíblico onde nós vemos pessoas indo ao altar. Por que os homens fazem isto? Por que os homens vão ao altar?
De onde vem isto? Isto vem desde o Éden. E ali então nós encontramos dois homens indo ao altar. São dois personagens famosos, Caim e Abel. Estes dois homens vão dar origem a duas linhagens de pessoas. Duas linhagens de pessoas e sua relação com o conceito do altar. E você vai ver por toda a história como que essas duas linhagens constroem e desconstroem a vida, como que elas produzem e como que elas destroem. Estas duas linhagens aqui representadas, por causa da sua relação com o altar, vão tomar rumos, direções completamente distintas. Nós temos aqui uma linhagem de homens que valoriza o altar. E outra linhagem de homens que despreza o altar. Nós temos aqui uma linhagem de homens que constrói altares. E temos uma linhagem de homens que destrói altares. A linhagem de Caim não apenas despreza o altar. A linhagem de Caim também procura matar os construtores de altar. Caim fez o primeiro ato, mas os filhos de Caim estão matando os filhos de Abel até hoje. Os matadores de profetas estão por todos os lados. Os desprezadores de altar, os homens que destroem altares, que procuram calar a voz profética, estão por todos os lados. Um dia Elias, profundamente deprimido com a decadência espiritual do seu país, ele ficou tão deprimido. Os destruidores de altar, a linhagem de Caim, representada por Acabe e Jezabel, eles estavam perseguindo os construtores de altar e estavam matando os construtores de altar. E Elias ficou tão deprimido, tão triste, tão arrasado, que ele pensou até em pôr fim à sua vida. E ele vai falar com o Senhor, e ele diz: Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. E o Senhor diz: não, Elias, tem um remanescente, tem um número de homens e mulheres cujos joelhos não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho. Por toda a história nós vamos ver então a linhagem de Caim perseguindo e matando a linhagem de Abel. A linhagem de Abel vai erigir altares, a linhagem de Caim vai destruir altares. E isso tem sido assim por toda a história. E eu quero te perguntar nesta noite, nesta manhã, de qual linhagem você é, hein? Você é um homem que ama o altar da adoração, ou você é um homem que despreza essas coisas? Que homem quer você? Que mulher quer você? Talvez você é casada com um homem cristão, um homem de Jesus, um homem de Deus, e ele procura te trazer, e ele te convida, e você diz não. Talvez você é um homem casado com uma mulher que ama Jesus, e ela te convida: vamos, meu amor, vamos, meu bem, e você não. Que homem é você? Que mulher é você? Olha, compreensão do conceito do altar pode mudar sua vida para sempre, não apenas no tempo, mas na eternidade. Amém? Todo homem carrega dentro de si um trono e um altar. O trono está na cabeça, o altar no coração. O trono fala das coisas terrenas, temporais. O altar fala das coisas eternas. O altar olha para a vida pelo prisma da eternidade. O homem cujo coração está no trono só está preocupado com as coisas temporais. O homem cujo coração está no altar cultiva valores mais sublimes. O coração dele está no alto, no céu.
Assim, portanto, o altar fala das coisas eternas. O trono fala das coisas temporais. Mas entenda uma coisa. Se o coração do homem estiver no altar, ele vai priorizar as coisas do alto. Se o coração dele estiver no trono, ele vai priorizar as coisas de baixo. Mas aqui eu quero abrir um parênteses aqui, porque existem dois tipos de altar e dois tipos de trono. Existe o trono legítimo, que todo homem deve buscar, e existe um trono de perdição, que destrói a vida do homem. O trono fala de conquistas, fala de realizações. Você é uma criatura que você tem necessidade de realização, e não tem nada de errado com respeito a isto. Você precisa ter na sua vida vitórias e conquistas, e não tem nada de errado com respeito a isto. Assim, portanto, tem dois tipos de trono. Tem o trono legítimo, da conquista legítima, da realização legítima, porque é necessária. Você tem uma família, e você tem que gerar recursos para sustentar a sua família, e isto é divino, e é responsabilidade sua. Você tem que gerar riquezas, você tem que gerar abundância para proporcionar à sua família o que você puder de melhor, porque sua família merece o melhor. Eu sei que você, pai e mãe, quando olha para os seus filhos, o coração até dói, não é? É o amor que dói. O amor que dói, de tanta vontade, de tanto desejo que você tem de proporcionar o melhor. E não tem nada de errado com respeito a isto. A conquista, a realização que se busca em um trono legítimo tem o endosso divino, tem a assinatura. Deus assina embaixo. Vai, filho, vai, estuda, trabalha, planeja e construa a sua vida do modo mais confortável que você puder, enquanto você estiver cruzando o vale. O Deus da Bíblia é um Deus de abundância. Não existe no projeto de Deus privação e escassez. Privação e escassez são resultantes da negligência humana na administração dos recursos que Deus lhe deu. O homem não tem justificativa por passar por privação, por passar por necessidade. Você foi dotado com a imagem e semelhança de Deus. Você tem em você o DNA de Deus. E você tem a responsabilidade de produzir, de gerar abundância. E isto é divino. Deuteronômio capítulo 8, verso 18, diz assim: Antes te lembrarás que é Ele que te dá forças para adquirir riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, altar. Trono vem com as riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. A prioridade do altar. Antes de tudo, lembra do Senhor teu Deus. A prioridade está no altar. Lembrarás do Senhor teu Deus. Ele é que te dá forças para construir riquezas. O altar primeiro, o trono depois. É divino. O programa de Deus é assim. Assim, portanto, tem dois tipos de trono. Além do trono legítimo da conquista saudável, tem o trono adoecido, o trono doente, o trono da vaidade vazia, o trono da ostentação, gente querendo ganhar, amealhar, porque tem uma necessidade de aparecer, de provar, de ostentar, com toda aquela vaidade que Deus diz: nesse projeto eu não entro. Nesse projeto eu não entro. Não tem a minha bênção. Gente que quer crescer, atropelando os princípios. Gente que quer ganhar,
muitas vezes, usando de artifícios, caminhos de um caráter torto, Deus não aprova. Este é o trono da perdição. Assim, portanto, tem dois tipos de trono e também tem dois tipos de altar. Como acabamos de ver, nós vemos os dois personagens mais famosos, esses dois irmãos mais famosos da Bíblia e da história. Todos os dois praticam a religião. E todos os dois levam a sua oferta a Deus. E todos os dois parecem ser homens de Deus. Mas o que é curioso é que Deus não aceita a oferta de um deles. Deus aceita a Abel, diz o texto, e depois o texto diz que Deus aceitou sua oferta. Antes de aceitar a oferta, Deus tem que aceitar o ofertante. E assim, portanto, o texto diz que Deus se agradou de Abel e recebeu sua oferta. Ao passo que de Caim não se agradou, nem dele, nem de sua oferta. São dois tipos de altar. Um é o altar da adoração genuína. Eu vou à igreja é porque eu amo o Senhor. Eu vou à igreja porque eu sou grato. Eu vou levar o meu culto ao Senhor. Eu vou levar o meu culto é porque eu sou grato. Eu reconheço a Jesus Cristo como meu Senhor e único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Ele é a fonte de toda boa dádiva e que sem Ele não posso fazer nada. Eu reconheço e vou levar o meu culto a Jesus, o meu culto ao Criador, a partir de um coração grato. Não é porque alguém me constrangeu, não. Eu não vou prestar o meu culto, porque se eu não for, o pastor Túlio vai me cobrar. Eu vou prestar o meu culto porque eu tenho consciência da minha relação com o Criador e entendo isto. E tenho gratidão, porque só eu sei, só eu conheço o buraco fundo e sujo de onde Ele me tirou. Só eu sei o estado em que o pródigo estava. Só eu sei. A minha relação com Deus não é uma relação pautada pelas regras da religião. Não é uma relação pautada pelas proibições da religião, pelas imposições da religião. Sabe por quê? Porque o Deus da Bíblia não é impositivo. O Deus da Bíblia é propositivo. O Deus da Bíblia jamais impõe. O Deus da Bíblia propõe. Se ouvires e me quiserdes, comereis o melhor desta terra. Se ouvirdes e me quiserdes. É proposição. Lá no Salmo 81 você vai ver o lamento de Deus, quando o Senhor diz: ah, se o meu povo me quisesse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhes abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários, eu os sustentaria com o trigo mais fino, eu os saciaria com o mel que escorre da rocha. Querido, o cristianismo não é religião, o cristianismo é relação. Você precisa entender isto. E a chave toda está na compreensão do conceito de altar. Como que você se relaciona com o Criador. A forma como você relaciona vai determinar muita coisa.
E o Senhor, então, como disse anteriormente, que não é impositivo, é propositivo, Ele propõe. Você quer? Você quer caminhar comigo? Você quer fazer uma aliança comigo hoje? Essa data é uma data histórica para a igreja e pode ser uma data histórica para a sua vida pessoal hoje. Você quer caminhar com o Senhor? Você quer fechar uma aliança com Ele hoje? Você quer tomar o caminho dos homens do altar? A porta da graça está aberta e você pode tomar uma decisão hoje. Eu vou resolver isto na minha vida. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Escreva o que eu estou dizendo, porque foi assim comigo, tem sido assim com milhões e milhões de homens e mulheres. E não vai ser diferente com você, não. Amém. Queridos, ainda que Caim levasse a sua oferta ao altar, o coração de Caim não estava no altar. Ainda que Caim fosse à igreja ali, prestasse o seu culto, o coração dele não estava no altar da adoração. O coração de Caim está no altar da religião. Lembra que ele disse que tem dois tipos de altares, como tem dois tipos de trono? Tem o altar da adoração genuína e tem o altar da religião. Deus aceita o ofertante e a oferta no altar da adoração genuína, mas no altar da religião fria, descomprometida, negligente, sem zelo, Deus não aceita esta oferta. E o Senhor te chama para um relacionamento. E não é possível relacionar-se com Deus no altar da religião. Somente no altar da adoração. O altar da religião é o altar onde a pessoa busca benefício. O altar da religião é o altar onde a pessoa busca vantagens. Ela faz barganha com Deus. Ela só procura Deus quando ela precisa. Ela só busca Deus quando dói. Ela só busca Deus quando adoece. É o altar da religião. Não funciona. O altar da religião é o altar do benefício. O altar da adoração é o altar do sacrifício. É o altar da entrega. O altar da religião é o altar de tirar. O altar da adoração é o altar de doar. Se você não compreender o altar da adoração, você nunca vai compreender o mistério de dar. Jesus vem e diz, olha, entenda uma coisa, filho, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ele está falando de dois altares. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. No altar da religião, eu quero receber, mas no altar da adoração eu aprendo a dar. Jesus vem e ensina, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão, porque com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Mas no altar da religião eu não consigo entender isso, porque no altar da religião eu retenho. Meu. No altar da adoração eu entrego. É tudo teu. Vai mudar tudo se este mistério entrar no seu coração. Porque é possível que ele esteja aí sendo processado apenas na sua mente. E a minha oração é que o Espírito pegue isto e leve para o seu coração, porque a mudança está ali. Dai, pode dar, e se alguém lhe pedir a túnica, dá-lhe também a capa, e se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, só
O homem cujo coração está no altar da adoração vai entender isso e praticar isso. O homem que está com o coração no altar da religião jamais vai entender isso. O quê? Eu sou lá bobo? Eu lá vou dar minha face para quem me bate? Dou nada. Porque eu não sou sangue de barata? Não. Mas também não é sangue de Jesus. Não tem sangue, eu não tenho sangue de barata. Comigo é bateu, levou. Não tem sangue de barata, mas também não tem o sangue do cordeiro. Eu não consigo perdoar. É lógico que você não consegue perdoar. O coração está no altar da religião. Você não vai perdoar nunca. Vai ficar aí, vai ficar remoendo condenação, acusação contra o seu marido, 10, 20 anos, 30 anos. Irmãos, eu lembro de uma vez que eu fui ministrar num culto de bodas de prata. Bodas de prata. Cheguei lá, festa toda bonita, preparada, chegou minha hora de ministrar, eu fui ministrar, mas o marido da mulher não tinha chegado. Aí me falaram, pastor, espera mais um pouquinho que ele está vindo. Eu falei, tá bom. Era sábado, dia de festa, não é? Eu também não estava com pressa de pregar, eu estava querendo também fazer festa com o povo. Pastor, prega demais, irmão. É velório, é nascimento de criança, é isso, é aquilo. E quando convida para uma festa, tem que pregar também, meu Deus. Mas tá bom, estamos lá esperando o homem chegar. Deu 5 minutos, nada. Deu 10 minutos, nada. Deu 20 minutos, o homem não chegava. E o povo começou a ficar inquieto. Deu meia hora, o homem não chegou. Deu 1 hora, irmãos. Ninguém conseguia achar o homem, ligava, ninguém achava, não atendia, não respondia. E a festa foi perdendo a graça, o povo foi ficando sem graça, foi saindo um atrás do outro. Daqui a pouco, eu também, meio sem graça, falei para a esposa, olha, eu sinto muito. Ela toda chorosa, um clima mais horrível do mundo. No outro dia, eu consegui falar com esse marido, com esse homem. E aí, então, eu falei, rapaz, o que aconteceu com você? O que aconteceu? Você está bem? Estou bem, pastor. Você foi preso? Não, pastor. Sequestrado? Não. Mas por que você não apareceu? O que aconteceu? Irmão, as suas bodas de prata, suas filhas todas lá, os genros, a família toda. E ele disse para mim, sabe o quê? Pastor, não podia, eu não tinha condição de comparecer. Eu falei, mas como assim, irmão? Ele falou, pastor, meu casamento é uma farsa. Meu casamento é uma farsa. E ali eu me propus a cuidar deles dois e comecei um tratamento com eles. Comecei uma terapia com eles. Na primeira sessão, a esposa, ela vai levantar uma queixa que ela tinha com ele, da lua de mel, que ela nunca conseguiu perdoar. 25 anos carregando lixo emocional em seu coração. E ele falou para mim, pastor, isso aí, olha, vira e mexe, ela joga isso na minha cara. Ele até fez assim, ó. Eu já pedi perdão, pastor. Eu já me humilhei. Mas vira e mexe, ela joga isto na minha cara. Se você está no altar da religião, você não anda a segunda milha, você não perdoa, você não ama, você não se doa, você não serve. Você conhece o ditado? Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, querido, está com o seu coração no altar da religião. E no altar da religião, o mundo gira em torno do meu umbigo. No altar da religião, tudo se trata de mim.
E nem tudo na sua vida se trata de você. Você não é o centro da galáxia. No altar da religião, tudo se trata de mim. Meu. Agora, no altar da religião, queridos, quando você é liberto e vem para o altar da adoração, sua visão expande, sua visão dilata, e você começa a compreender a vida pelo prisma eterno, pelos olhos de Deus. Como que Deus vê ele? Como que Deus vê ela? É assim que eu quero ver. Mas ele é um chato, ela é uma chata. Esse pode ser um conceito distorcido que está levando você a fazer esse julgamento. Pelo prisma de Deus, ele é uma criatura que merece respeito, consideração. Ela é uma criatura. Isso só acontece no altar da adoração. É interessante, quando o meu coração está no altar da adoração, eu transbordo em amor, em compreensão, em paz, em bondade. O fruto do Espírito só nasce nesse terreno aqui. O fruto do Espírito não brota no altar da religião. No altar da religião brota erva daninha, urtiga, espinho, cardos e abrolhos. Pastor, eu estou na introdução da mensagem. Você falou que eu tinha o tempo que eu quisesse. Mas eu não vou me prolongar não, porque eu sei que você já deve estar com vontade de comer alguma coisinha. Agora eu quero que você me dê sua atenção incondicional. Não se preocupe com as crianças. Não olhe para trás. Para a gente encerrar. Me dê sua atenção incondicional pelos próximos 45 minutos. Não, pelos próximos 10 minutos. Queridos, eu tenho já na minha história, eu tenho aprendido a me auto-observar. Eu tenho aprendido a olhar para mim. Porque muitas vezes a gente fica olhando as pessoas, né? A gente acha defeito nas pessoas, a gente julga as pessoas, e a gente não tem nenhum sistema de auto-julgamento. E é uma coisa muito importante. Olhar para você, monitorar seu comportamento. Como que você está se conduzindo? Com as pessoas, com você mesmo, com a igreja do Senhor. Você é apaixonado pela igreja? Apaixonada pela igreja? Isso só é possível quando o coração está 100% no altar da adoração. Aí a gente fica apaixonado pela igreja, porque a igreja de Jesus é a coisa mais linda que existe no mundo. Eu nunca vi uma agência de transformação histórica tão poderosa quanto a igreja. Ou os governos mundiais têm uma série de instituições para promover isso e aquilo outro. Não existe no mundo uma agência de transformação histórica tão poderosa quanto a igreja. Quando o homem entende o conceito do altar e ele vai para o altar da adoração, ele é transformado. E quando um homem é transformado, muita gente é beneficiada, muita gente é atingida. Quando uma mulher é transformada, ela se torna uma referência para a transformação de muitos outros. Nenhuma agência, nenhuma instituição no mundo produz homens e mulheres extraordinários. Só a igreja. Antes de conhecer Jesus Cristo,
Nós éramos homens ordinários, homens comuns. A partir do momento que nós começamos a caminhar com Jesus, nós não temos mais o direito de continuarmos nos comportando como homens ordinários. Nós agora fomos alçados a um outro patamar e somos chamados para viver como homens e mulheres extraordinários. Homens e mulheres extraordinários são gerados no altar da adoração. E eu estou te esperando aqui. Quando você tiver discernimento, eu vou fazer o apelo para você se converter. Amém? Então, querido, querida, partindo aqui para o nosso finalmente. Como homens e mulheres extraordinários, ancorados no altar da adoração, a Bíblia nos autoriza e nos chama para o exercício de governo. Deus criou o homem para exercer governo. Você foi criado e chamado para exercício de governo. Como homem e mulher extraordinários, dentro do plano de Deus. Um homem extraordinário, uma mulher extraordinária. Um homem e uma mulher extraordinário deve exercer governo. Talvez você se pergunte, mas que governo é esse, pastor? Que governo é esse que eu fui chamado para exercer? Você não foi chamado para dominar ninguém, você não foi chamado para controlar ninguém, você não foi chamado para governar ninguém. O governo que você deve exercer é o governo sobre a sua alma, o governo sobre as suas emoções, o governo sobre os seus medos, sobre os seus fantasmas, sobre as suas taras. Você tem que exercer governo, porque se você não exercer governo sobre a sua própria vida, você vai destruí-la. Quando o Senhor disse para Caim, o pecado vai estar diante de você, e cumpre a você dominá-lo. Caim, você tem que exercer governo sobre a sua alma. Se você não exercer governo sobre a sua alma, Caim, você vai destruí-la. Não apenas a sua vida, mas a vida de outros. Caim não exerceu governo sobre si mesmo, e a sua ira o levou a fazer uma loucura. Se você não exerce governo sobre você mesmo, você jamais vai alcançar aquele padrão de vida que Deus desenhou para você. Sua vida tem um plano que foi escrito no céu. E tem um rascunho de plano aí que você mesmo está escrevendo. E qual é o rascunho de vida que você está escrevendo para você? É um rascunho, podemos dizer com todo respeito, mas o plano foi escrito no céu. E eu jamais vou discernir esse plano se o meu coração não estiver no altar da adoração. Sua vida tem um plano. Nada deterá o seu braço. Ninguém pode te impedir de avançar. Não haverá impossíveis. Mas nós só temos $100 no caixa. Mas você não vai para o closing se você não tem os 114 mil. Como é que é? Como é que é? Você acabou de ouvir uma história tremenda. Uma história tremenda. Eu já ouvi essa história dezenas de vezes. E toda vez que eu ouço o pastor contar essa história, meu coração se enche. Meu coração falta explodir de alegria, porque eu sei que eu estou diante de um fato, onde foi a mão de Deus que escreveu. Foi a mão de Deus que escreveu. Querido, quando você compreender isto, como eu disse no começo, tudo muda. Tudo, absolutamente tudo muda. Enfim,
Suas conquistas, a busca pelo trono na dimensão temporal é legítima, desde que os intentos do coração são legítimos. Então vai à luta. Você que é jovem, bonito. Ela disse, amém, eu concordo. Vai à luta, estuda, trabalha. Você, bigodudo, estuda muito, estuda, trabalha. Se especialize. Trate de se especializar. Porque o mundo trata diferente os especialistas. E qualquer um de nós pode ser especialista na área que escolher. Porque a ordem é, se nasceu gente, é inteligente. Você é inteligente. Você pode ir além. Você pode fazer coisas fantásticas. Então, vá em busca do seu trono, uma vida melhor. Casa própria, não sei, tantas coisas boas com as quais você sonha. Não tem problema. Desde que você não inverta a ordem, desde que você jamais troque o altar da adoração e deixe-o em segundo lugar. Não deixe o altar da adoração em segundo ou em terceiro lugar. Para encerrar, lá no Novo Testamento, Jesus vai falar destes dois conceitos em um versículo que você já decorou, talvez nunca tinha percebido, mas hoje percebe. Ele diz, buscai em primeiro lugar o altar da adoração. E as demais coisas, o trono, as outras coisas, o seu trono pessoal, serão acrescentadas. A ordem é, em primeiro lugar, o altar, depois o trono. Não tem problema você buscar o trono, mas em primeiro lugar, que jamais você esqueça e deixe o altar da adoração. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe seus sonhos, seus planos, seus projetos. Que o Senhor te ajude a expandir, te ajude a crescer. Que você prospere em todas as áreas da sua vida. Que você vá bem. Essa é a oração de João lá na sua primeira carta. Amados, eu faço votos que tudo lhes vá bem. Que vocês sejam prósperos em tudo, como já é próspera a sua alma. Ali está novamente a ordem, altar da adoração e trono. A bênção de Deus está nesta ordem. Que Deus abençoe você. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por sua vida. Você que está aqui hoje, talvez nos visitando, ou que talvez não tenha assim ainda não teve ainda um encontro com Jesus, não firmou uma aliança com Jesus. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas aí no seu lugar, talvez você venha de vez em quando, eu não sei por quê, porque faz 3 anos que eu não venho aqui, mas talvez você venha à igreja de vez em quando, talvez você não tenha um compromisso maior. Eu quero chamar você para fazer uma aliança com Jesus, aí no seu lugar, no seu cantinho, no cantinho, onde você está. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Você pode dizer, Senhor Jesus, nesta manhã, eu compreendo a importância de colocar o altar da adoração em primeiro lugar na minha vida. Eu não tenho sido frequente, eu não tenho sido constante, mas eu quero ser. Me ajuda.
Me ajuda nas minhas fraquezas. Muitas vezes desanimado. Me ajuda, Senhor. Nessa manhã, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Ou se você já fez e precisa renovar, diga, nessa manhã eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Inclina, Senhor, o meu coração para o altar da adoração e ajuda-me na minha busca pessoal, pelas realizações dos sonhos que eu tenho no plano temporal. Abençoa-me, Senhor. Eu preciso da tua bênção. Nesta manhã, eu entrego a minha vida, o meu coração, os meus sonhos, os meus planos, a minha família, eu coloco no altar da adoração. E assim, Senhor, eu te louvo, porque eu sei que nesta manhã, algo poderoso está acontecendo em minha vida, e mudanças resultarão em uma temporada de frutos doces, que vou colher desta decisão que tomo hoje. Assim eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Ai, amém.